Quando nós falamos sobre o problema do mal, muita gente tenta se esquivar desse assunto. Muita gente tenta fugir do que a Bíblia ensina e tudo para se apoiar em uma tradição. Então, qual que é o grande perigo quando nós vamos tratar sobre teodiceia? É se colocar em uma posição onde a tradição falou, está falado e acabou. Esse é um grande perigo. Tá? Então, diante disso, eu queria trazer aqui algumas considerações sobre o mal, né? E especificamente sobre o livro de Gordon Heddon Clark, Deus e o Mal, o Problema Resolvido. Por que o livro tem esse nome, O Problema Resolvido? Muita gente vai dizer que Gordon Clark foi um lunático, muita gente vai colocar Gordon Clark como sendo o inimigo da igreja, porque ele está se colocando contra as tradições, porque ele está se colocando contra a história da igreja, os 2000 anos de cristianismo e blá blá blá. O mesmo argumento católico romano de sempre. Mas quando nós paramos para poder entender a linha de raciocínio traçada por Gordon Clark, nós vamos enxergar algo muito maior do que simplesmente uma implicação quanto ao problema do mal. Gordon Clark tem esse livro que foi publicado pela Monergismo. É um livro muito bom. É um livro que, a princípio, pode soar um pouco ruim para algumas pessoas, mas ele traz aqui algumas explicações. O sumário do livro ele é introduzido ali como uma exposição histórica. Depois nós temos livre-arbítrio, teologia reformada, exegese de Gill, onisciência, responsabilidade e livre-arbítrio, a vontade de Deus, marionetes, apelo à ignorância, responsabilidade e determinismo, distorções e precauções, Del, Sol e Glória, a crise da nossa era, o absurdo chegou, a igreja indefesa, The Trinity Foundation, a prioridade da teologia e quanto ao juízo ser de homens amadurecidos. Esse é o sumário que nós temos desse livro. É uma obra excelente, tá? É uma obra assim que realmente esclarece dúvidas. Ele não simplesmente diz que o mal existe porque Deus quer e ponto final. Ele explica racionalmente, biblicamente e logicamente como que o mal existe como um decreto, faz parte do decreto de Deus. Isso traz consistência para a nossa teologia. Isso traz mais argumento, mais base fundamentada para a nossa fé. Não coloca diante de nós um argumento tolo, mas traz para nós um argumento lógico, claro, objetivo e simples daquilo que a Bíblia vai ensinar. Tá? Dentre todos esses argumentos, é interessante um dos títulos, né, que ele coloca aqui, que é marionete. Tá? Um dos capítulos vem trazer um pouco sobre isso, porque muita gente argumenta de que se o decreto de Deus ele de fato existe sobre todas as coisas em cada detalhe da humanidade, então nós somos marionetes. Isso é um grande equívoco. Tá? Ele vem colocar aqui que essa objeção ela exige por conta da ignorância dos escritos passados. Talvez muita gente aí tenha uma ideia de livre-arbítrio, uma concepção de livre-arbítrio um pouco enraizada demais. Né? Muitos reformados hoje em dia, né, se dizem reformados aí, se dizem ortodoxos, mas eles aderem a esse tipo de posição. Eles colocam que o livre-arbítrio ele existe dependendo de como você vai entender. Tá? Então eles tentam fazer aquele malabarismo todo para poder colocar que é possível você crer sim em livre-arbítrio, mas ainda assim ser reformado. Mas não é um livre-arbítrio como os arminianos dizem, como os pelagianos dizem. É um livre-arbítrio que é um pouco limitado, mas ele existe. Tá? E tudo isso em nome da tradição, tudo isso para não negar a tradição, não negar a fala de alguns homens do passado. Será que se parece muito com o catolicismo romano? Será que isso é muito semelhante com o catolicismo romano? Sim, isso é. Isso é. Mas a gente vê que Clark, ele, como presbiteriano, ele faz uma citação da Confissão de Westminster falando sobre a liberdade natural da vontade humana.
né? O primeiro parágrafo do capítulo 9 diz: Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade que ela nem é forçada para o bem ou para o mal, nem a isso é determinada por qualquer necessidade absoluta da sua natureza. Clarke aqui já quebra o argumento de que existe uma certa liberdade, e ele também quebra o argumento de que nós somos marionetes. Por quê? Porque o homem tem em si a liberdade natural, mas essa liberdade natural, como ele menciona, ela não é determinada por qualquer necessidade absoluta da sua natureza. Tudo carece de um decreto, tá? E é isso que eu quero abordar, eu quero trazer aqui nesse vídeo sobre isso. Quando nós falamos sobre mal, sobre o decreto do mal, muitas pessoas querem advogar em causa de Deus. Muitas pessoas querem defender a Deus. Muitas pessoas colocam Deus no banco dos réus e colocam ele como sendo aquele que precisa de um advogado. Eu sinto lhe dizer, mas Deus não precisa da tua defesa. Deus não precisa ser inocentado de nada. E é esse ponto que eu vou colocar daqui em diante. Deus não precisa ser inocentado de nada. Deus não precisa de ninguém que o defenda diante de um outro juiz. Afinal, ele é o único juiz. Ele é o único que existe, que deu a lei. Ele é o legislador. Nós vamos abordar um pouquinho sobre isso também. Deus como sendo ex-lex, Deus como sendo aquele que não está debaixo nem preso a nenhuma lei, seja natural, seja moral, seja física, não importa. Deus ele não está limitado a nada. Deus ele tem todo o direito de fazer, de agir conforme ele bem entende, conforme a sua natureza coloca. E ele não precisa prestar conta a ninguém. Então nesse livro aqui nós temos um outro capítulo também, onde ele vai falar sobre responsabilidade e determinismo. Tá? E ele começa o capítulo já trazendo a seguinte fala: o livre-arbítrio não é a base da responsabilidade. E essa frase ela precisa estar fixada na nossa mente. Porque quando nós falamos sobre o problema do mal, quando nós falamos sobre o decreto do mal, automaticamente as pessoas encontram uma falsa solução de que o livre-arbítrio resolve isso, tá? Não precisa ir muito longe. Você já deve ter assistido aquele filme Deus Não Está Morto. Quando o jovem está debatendo ali com o seu professor, qual que é a solução que ele encontra para poder falar da existência do mal no mundo? O livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma resposta mais fácil para você dar. Entendeu? Porque às vezes você quer como você pensa, segundo o seu padrão de justiça, o seu padrão falho, lixo de justiça, você tenta enquadrar Deus nesse padrão. Mas Deus não é enquadrado nesse padrão. O padrão de Deus vai além. Por isso que todas as vezes que nós questionamos, nós debatemos com alguém que se opõe à soberania de Deus, ou se opõe usando esse tipo de argumento: ah, mas o mal existe, por quê? Se Deus existe, como que o mal pode existir? Aí a gente tem que questionar essa pessoa, de acordo com qual padrão você chega a essa conclusão. Esse tipo de pensamento é um pensamento inconsistente, irracional. E muitos calvinistas têm aderido a esse tipo de posicionamento. Uma posição que tenta colocar Deus como sendo de fato um ser que está ausente da situação. O mal aconteceu, Deus ele deixou o mal acontecer, ele permitiu. Olha como é que fica mais bonito, mais legal, mais agradável. Não, Deus ele não decretou o mal, não. Que isso, jamais. Não existe mal em Deus. Deus ele permitiu. Aí você fala: uau, agora sim. Era tudo o que eu queria ouvir. É claro que não, é claro que não. Nós não precisamos defender a Deus. Deus não precisa dar resposta nenhuma do que Ele faz para nós. Nós temos a Bíblia, nós temos a Palavra de Deus como nossa base, como aquilo que nos dá orientação e nos traz um pouco, sim, da vontade revelada de Deus. Mas Ele não precisa, Ele não carece de nos dar explicações, mas Ele dá. Ele nos traz explicações racionais, lógicas, mas nós não temos direito a isso. Nós não precisamos chegar diante dos ímpios com medo do que eles vão dizer, com medo do que eles vão pensar. Nós precisamos ser ousados. Em Atos 4, é um texto muito interessante, que é o texto de Atos capítulo 4, porque vai falar um pouco da morte de Jesus como decreto. Vai falar que a morte de Jesus foi um decreto que veio antes da fundação do mundo. Deus havia determinado isso de antemão. E qual que é o problema nisso? Ali nós temos homens pregando o evangelho. Nós vemos que, especificamente nesse texto de Atos, nós temos uma pregação, uma exposição bíblica. E aí nós temos Pedro colocando ali as palavras seguintes.
Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel. Por quê? Qual foi a razão disso tudo ter acontecido? Para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então, pera lá. Será que a morte de Jesus, ela de fato foi algo ruim? Será que foi um pecado? Ou não? Porque aqui está me dizendo que o ato de se levantar contra Jesus, o ato de matar Jesus, significa então claramente que Deus determinou isso. E é um pecado. É um pecado. Aqui nós vemos a responsabilização da culpa que há entre Pôncio Pilatos, Herodes, os judeus e os gentios. A gente vê que todos eles são culpados por matar Jesus. Mas o versículo seguinte é dito sem medo, sem gaguejar. Ele diz assim: para fazerem tudo que a tua mão poderosa, a mão de Deus, e o teu conselho sábio de Deus, tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então é claro, é evidente isso, que os homens são responsabilizados por suas atitudes, mas Deus é quem está por trás de todo o decreto. Com isso eu quero deixar algumas considerações com relação a isso, tá? Porque é dito o seguinte: a Escritura ensina que a vontade de Deus determina todas as coisas, tá? E isso nós enxergamos com clareza em outros textos bíblicos, que a vontade de Deus ela é soberana em todas as coisas. Desde o Antigo Testamento não havia nada, absolutamente nada que estava fora daquilo que Deus colocou. Então, a vontade de Deus ela é clara na Escritura como sendo o fator determinante de todo o decreto, tá? E não existe nada, ou não acontece nada, né, sem Deus. Não por mera permissão, não porque Deus está deixando as coisas acontecer. Temos que tomar cuidado, tá? O Deus da teologia inconsistente é aquele que mais se parece com o Deus do teísmo aberto, que é um Deus que dá corda no mundo, ele criou, fez o mundo, e agora vocês se virem. Façam o que vocês quiserem. Vocês são livres para poder fazer o que vocês quiserem. Diferente do Deus da Escritura. Nós temos um outro texto bíblico com relação a isso, que nos diz assim: porque nele nós vivemos, nós nos movemos e nós existimos. Em Atos também. Por que em Atos também? Porque nós vemos no livro de Atos a ousadia de homens de Deus. Homens de Deus que falavam sem medo da soberania. Que falavam sem medo que Deus decretava todas as coisas. Hoje tem pessoas que têm medo de dizer que Deus decreta tudo. Com medo de trazer culpa para Deus. Mas se você prega um Deus que é justo, que é santo, que criou a lei, que colocou o seu caráter na lei, como que eu vou dizer que esse Deus ele é responsável, culpado por praticar um pecado? Jamais, Deus não pratica pecado, mas Deus ele decreta ativamente todas as coisas. Isso é dito por toda a Escritura também. Então, nós temos aqui um amontoado de textos bíblicos que nos trazem essa argumentação, tá? Por exemplo, eu anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Isaías 46:10. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra, sem a vontade de vosso Pai. Não é, esse texto aqui ele é distorcido por muita gente. Não é se Deus permitir, não. Sem a vontade do nosso Pai, nenhum deles cairá em terra, tá? Vontade ativa, não é passiva, tá bom? Deus ele controla também não somente os eventos naturais, mas ele controla todos os assuntos de decisões humanas. Por exemplo, bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do seu santo templo. Salmos 65:4. O Senhor fez tudo para os seus próprios fins. Sim, até o ímpio para o dia mau. Provérbios 16:4. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Provérbios 16:9.
Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Provérbios 20, versículo 24. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Ele o inclina a todo o seu querer. Provérbios 21, 1. Visto que os seus dias estão determinados, tu tens decretado o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Jó, capítulo 14, versículo 15. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele, que é Deus, opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe dizer: que fazes? Não há quem possa chegar diante de Deus e dizer: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Por que isso está acontecendo? Não há, não há. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Esse aqui é o texto que mata qualquer possibilidade de ideia de permissão. Tá? Tiago 4, 13 a 15. Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar disso, deveis dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então, se Deus quiser, tá? Se Deus permitir, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse 4:11. Então, se Deus realmente determina todos os eventos naturais e assuntos humanos, segue-se que ele também decretou a existência do mal. Isso é o que a Bíblia explicitamente ensina. E aqui muitas pessoas tentam fazer a divisão. Mal moral, mal circunstancial, tal, enfim. Deus está no controle de todo tipo de mal, tá? Ainda que criem um mal temporal, mal macarrão, mal... Não importa. Deus, ele está no controle, direcionando e dirigindo todas as coisas, tá? Nós estamos em época de coronavírus. Coronavírus, John Piper vai dizer no livro dele, Coronavírus e Cristo. Deus enviou o coronavírus. Sim. Deus não permitiu, não foi pego de surpresa. O coronavírus olhou para um lado, olhou para o outro, viu que Deus estava virado de costas e entrou no mundo. Não foi assim. Deus, ele tem um plano, ele tem um conselho santo. A vontade dele é perfeita. Nós precisamos confiar nisso. Continuando então, e disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Quem é aquele que diz e assim acontece? Esse é Êxodo 4:11. Quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor não mande? Porventura da boca do Altíssimo não sai tanto bem como mal? Lamentações 3, 37 e 38. Isaías 45:7, que é um texto que muita gente diz, não é bem assim. E aí só para eu formo a luz e crio as trevas, eu faço paz e crio o mal. Mas o texto não para aqui. O texto continua, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Amós 3:6, tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Então aqui a gente vê com clareza que o mal, ele não está aleatório, ele não está aquém de Deus. O mal está aqui, na mão de Deus. Deus é aquele que não só decretou que todas as coisas viessem a existir, mas ele controla todas as coisas na palma da tua mão. Não há por que nós defendermos a Deus. Deus, ele não é alguém que precisa ser justificado. Deus não é alguém que precisa ser defendido. Ele não vai comparecer no tribunal de ninguém. Ele é o legislador. Ele é aquele que deu a lei. Ele é aquele que está acima da lei. Ele é aquele que não há nada que faça com que ele rompa a lei e cometa algum tipo de pecado. É esse o Deus das Escrituras. Um Deus que nos apresenta uma visão consistente, uma visão firme, sólida de quem ele é. Embora eu já tenha citado o texto de Atos, o maior ato de maldade e injustiça moral na história humana é dito ter sido ativamente executado por Deus através dos seus agentes secundários.
né? A gente leu Atos 4, agora vamos olhar Isaías 53:10. Todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Olha só, a morte de Jesus de novo como sendo o maior pecado já causado pela humanidade. Ele é dito aqui como sendo da vontade do Senhor. Então, além de Atos 4, também a gente tem esses dois. Então, é dito o seguinte, em todo caso, Deus decretou a morte de Cristo por uma boa razão, a saber, a redenção dos seus eleitos. Da mesma forma, seu decreto para a existência do mal é para um propósito digno de sua glória. Os eleitos e os réprobos são ambos criados para esta razão. Isaías 43, versículos 6 e 7. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra, a todo aquele que é chamado pelo meu nome, e que criei para minha glória, e que formei e fiz. Efésios 1, 11 e 12. Nele digo, em quem também fomos escolhidos, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo. Êxodo 14:4. Eu endurecerei o coração do faraó, para que os persiga, e serei glorificado em faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Quer mais do que isso? Toma mais um texto bíblico. Porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, que para a própria glória dele já dantes preparou. Romanos 9, 17, 22 a 23. Queridos, é claro aqui que Deus ele não só deixou que o mal entrasse no mundo. É claro pela Escritura que o mal existe. Existem o mal, como as pessoas gostam de separar, o mal moral, o mal circunstancial, existem as calamidades, existem as catástrofes naturais. Tudo isso está dentro do controle rigoroso de Deus, tá bom? Baseado nas passagens acima, como eu disse, chegamos à conclusão: Deus controla tudo o que existe e tudo o que acontece. Cheung vai dizer, não há nada que aconteça que ele não tenha ativamente decretado, nem mesmo um simples pensamento na mente do homem. Visto que isso é verdadeiro, segue-se que Deus decretou a existência do mal. Ele não o permitiu meramente, como se algo pudesse se originar e acontecer a parte da sua vontade e seu poder. Então, se eu digo que o mal foi permitido, Deus ele permitiu que o mal existisse, eu estou dizendo que alguma coisa, a parte de Deus, passou a existir e criou o mal. É simples. Se não foi Deus quem decretou todas as coisas, incluindo o mal, incluindo a queda do homem, quem fez isso? Você consegue me dar uma solução melhor para isso? Sem que necessariamente você precise defender a Deus? Porque, repito, Deus não precisa de defesa. Nós vemos um Deus revelado nas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que ele não está ali pedindo para que o seu povo, olha, me defendam, sejam meus advogados diante dos ímpios. Não, de jeito nenhum. Nós estamos falando de um rei, um Senhor soberano, um Deus que reina de eternidade a eternidade, um Deus que não precisa de defesa. Então pode guardar o seu doutorado em direito, pode guardar as suas defesas. Deus não precisa de você para defendê-lo, tá? Outro versículo que é dito também sobre isso, que é o que eu quero usar para a gente fechar, é o censo de Israel, realizado por Davi. Ele dá um exemplo para a gente de como o mal ele pode ser algo decretado, algo que faz parte do decreto, tá? Mas ele é realizado através de agentes secundários. Por exemplo, a gente vê que, segundo Samuel 24:1 diz, e a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo, vai no... E aqui a gente vê então,
claramente o decreto, né, de Deus com relação a isso, e a culpa sendo recaindo sobre Davi. Tá? É o texto que eu quero fechar. Davi, ele diz em 2 Samuel 24, 10 a 14, dizendo: E pesou o coração de Davi depois de haver numerado o povo e disse Davi ao Senhor: Muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. E aí aqui Davi começa a se colocar diante de Deus como sendo aquele que errou ao fazer a contagem de Israel, e numerar. Mas Deus havia colocado, incitado Davi a fazer isso. E ele usou Satanás para isso. Assim como Deus ele não permite, ele usa Satanás na vida de Jó para ensinar a Jó algumas lições. Então, Deus ele não precisa de defesa, tá? Deus ele não precisa de defesa. Nós precisamos falar a verdade para as pessoas. Nós precisamos anunciar o evangelho com ousadia, como aqueles homens em Atos faziam, tá? Sem medo. O ímpio não precisa das nossas explicações. O ímpio ele é um tolo. De acordo com a Escritura, todo ímpio é um tolo. Porque ele não conhece a Deus e não rende glórias a Deus. Então vamos ser honestos com a Escritura, reconhecer que Deus decreta todas as coisas. Nós temos base para isso. Nós temos argumentos bíblicos de sobra para isso. Nós não precisamos nos esconder atrás de permissão. Nós precisamos olhar para a Escritura e dizer: Deus reina, Deus é soberano e Ele é sábio. Ele é sábio. Ele é sábio, ele tem um conselho que eleva além dos nossos pensamentos. O conselho dele é santo, é perfeito. Então todas as coisas que aconteceram, todos os decretos de Deus, eles também fazem parte da sua sabedoria. Nós não excluímos os decretos de Deus da sua santa sabedoria. Nós precisamos nos render diante desse Deus. Entender que o decreto de Deus, ele é imutável e é santo. No livro de Gordon Clark, ele vai trazer ainda mais informações quando se trata disso. Ao falar sobre a existência do mal, ele coloca que Deus ele é ex-lex. Eu mencionei isso no começo um pouquinho. Deus ele é aquele que está acima da lei. Portanto, quando acontece de Deus mandar o dilúvio e matar milhares de pessoas, quando acontece de Deus mandar pragas no Egito e matar milhares de pessoas, quando acontece de Deus mandar o anjo da morte para matar os primogênitos, Deus não está pecando, Deus não está descumprindo nenhuma lei. Tá? Deus está agindo conforme a sua natureza, conforme a sua própria vontade, que é livre de erros, não está presa a nada. Nós somos responsáveis pelos pecados. E é isso que Clark vai colocar. Porque é posta diante de nós uma lei. E nós descumprimos essa lei. Nós desobedecemos essa lei. Nós transgredimos essa lei. Então a transgressão da lei torna-se então o pecado. Agora Deus não há nada do que ser transgredido. Não há nada. Deus ele está acima da lei. Por isso que nós afirmamos Deus é ex-lex. Ele está acima da lei. Tá? E nós temos aqui também um outro material muito interessante do nosso irmão Daniel Gomide, que é Deus ex lex, explicado e defendido contra falácias. Aqui nesse livro, né, nesse pequeno arquivo, nós temos um compilado muito interessante, com muita informação, inclusive falando muito de Clark, onde é explicado o porquê Deus é ex lex. O porquê que não, nós podemos afirmar sim que Deus ele está acima da lei, porque a lei foi criada por ele. Então, basicamente, o que eu queria trazer no vídeo de hoje era isso, tá? Deus ele não precisa de defesas, Deus ele não precisa de advogados, Deus ele não precisa de ninguém defendendo ele, tá? Que sejamos então pessoas com pensamentos consistentes, com bases sólidas, tá bom? Eu quero deixar um último livro como recomendação. Questões Últimas, Vincent Cheung, muito bom. É um livro que tem PDF, inclusive, e que pode te ajudar também a entender um pouco sobre a soberania de Deus em meio à vida, tá bom? Deus abençoe, um abraço.